Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Começa agora o programa da melhor idade. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Programa Lírio no Lar. Programa Lírio no Lar. O programa da melhor idade. Apresentação: Pastor Ivan Dias. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Pastor Dias! Pastor Dias! O primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Este programa de hoje eu quero dedicar a você que está passando por um vale estreito. Quem sabe você está pensando que não vai conseguir. Você até já pensou em desistir. Eu quero te dizer que a mão de Deus, ela permanece sobre a sua vida. Eu sei que tem dias que são muito difíceis. Parece que todas as portas se fecharam e todas as coisas se voltaram contra nós. Mas vamos lembrar da promessa do Senhor Jesus. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, e Ele não falha. Vamos confessar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. E neste programa, juntamente com a irmã Dalete, nós estaremos ouvindo os louvores cantados pela irmã. E nós estaremos orando, nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Você lembra muito bem que quando Paulo e Silas estavam presos
em uma prisão cruel com correntes, eles decidiram orar e louvar a Deus. E as correntes se quebraram. Eu profetizo em o nome do Senhor Jesus que neste programa, se você orar conosco, Deus irá quebrar cadeias que estejam te prendendo. Continue conosco. Não deixe de ouvir esse programa até o final. Ele será especial para a sua vida. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Andei te observando esses dias, deu pra perceber. Tem algo aí dentro que tá te apertando. Um labirinto grande aí tá se formando. Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar. Acorda preocupado e dorme chorando, e dia após dia vai acumulando. Tudo tão complicado e confuso, são vários gatilhos que despertam em você a dúvida e o medo. Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo. A noite vai terminar e o sol vai voltar a raiar. E então vai trazer um novo dia. Você encontra a saída. E se tudo desandar, conta pra mim. Vou saber te acalmar. Fala pra mim. Te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau ou dia alegre, eu tô aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim. Vou saber te acalmar. Fala pra mim. Te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau ou dia alegre, estou aqui pertinho. Eu ando todos os dias pelas ruas do seu coração. Conheço cada buraco que nele foi feito, cada ferida que até hoje ainda faz efeito. Eu te conheço muito bem e sei quando você não está bem. E sei que o que existe aí dentro é somente eu que entendo. E se tudo desandar, conta pra mim. Vou saber te acalmar. Fala pra mim. Te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim. Vou saber te acalmar. Fala pra mim. Te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. Conta pra mim que eu sei resolver. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Conta pra mim que eu sei resolver. Eu cuido de você. Eu cuido de você. E se tudo desandar, conta pra mim. Vou saber te acalmar. Fala pra mim. Te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. Estou aqui pertinho. É momento de oração. Vamos todos
Falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós formamos a rede de oração Lírio no Lar. Ó Pai, nós acreditamos que este programa será especial, pois o Senhor nos impulsionou a gravarmos este programa de uma forma diferente, para estarmos orando por pessoas que estão muito tristes. O Senhor move no meu espírito uma tristeza muito grande de pessoas que estão se sentindo abandonadas, pessoas que estão se sentindo esquecidas, solitárias, e têm derramado lágrimas, dor no peito, a vontade de gritar, e se perguntam o porquê eu estou passando por isso. Meu Deus, o Senhor falou em tua palavra que, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, o Senhor jamais se esquecerá do seu povo. Espírito Santo, e neste momento o Senhor está aí com esta pessoa que ora comigo, porque o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que conhece. Pai, nós acabamos de ouvir este louvor com a irmã Dalete, onde diz: conta pra mim. Precisamos rasgar o nosso peito, precisamos ter coragem de contar para o Senhor, em meio às lágrimas, em meio às dores. Oh, meu Deus querido, a tua palavra, ela diz nos Salmos de número 5, que o salmista estava angustiado. E ele, na sua angústia, ele orou ao Senhor. Ele dizia: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atenda a minha meditação. O salmista, ele não ficou calado. Ele contou para o Senhor. Ele continuou dizendo: atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois eu estou orando ao Senhor. Senhor, pela manhã tu ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã eu vou me apresentar a ti. Vou passar a noite em vigília, vou esperar o dia amanhecer, porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade. Contigo não habita o mal. Ó Senhor, os loucos não pararão diante de ti. O Senhor não aprova aos que vivem na maldade. O Senhor reprova os mentirosos. O Senhor reprova os sanguinários, ladrões. Porém eu estou aqui diante da tua grandeza e da tua bondade,
inclinado perante o Senhor. Me ajude, ó meu Deus, e me guie na tua justiça. Os meus inimigos têm se colocado diante de mim em todos os caminhos. Não há verdade na boca deles. Eles planejam maldades contra mim. Pois tu, Senhor, é aquele que abençoa o justo. O Senhor é aquele que é misericordioso. O Senhor é aquele que atende ao necessitado que clamar. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor está conosco. Nos ajude, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, digam graças a Deus. Este programa nós vamos orar mais vezes, porque Deus está tocando em meu espírito, me dizendo que tem pessoas precisando se aproximar dele. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estavam se sentindo abandonadas. Mas o Senhor está trazendo lenitivo para o seu espírito nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar: dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem aqui não quer ter muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um almejar. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá.
adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Sem Deus não dá. Não dá. Não dá. Sem Deus não dá. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento, localizado na Rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198, Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais. @Boneca das Unhas. Amados, no livro de 1 Reis, capítulo 19, nós podemos ver a história do profeta Elias. Um homem que, no auge da sua história, ele entrou em depressão. A palavra do Senhor, ela diz que o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, ouvindo Elias, se levantou e, para escapar com vida, se foi e chegou a Bérseba, que é de Judá, e ali ele deixou o seu servo e continuou pelo deserto, caminhando um dia
e foi sentar-se debaixo de um zimbro, pé de árvore. E ali ele pediu para si a morte. O medo era tão grande que ele entrou em depressão e desejou morrer. E ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Era um quadro depressivo. E quando Elias olhou, na cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu, mas tornou a se deitar. E o anjo do Senhor novamente tocou nele e disse: Elias, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ao chegar no monte de Deus, Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Essa é a pergunta de Deus para você que está me ouvindo. O que você está pensando em fazer? Elias estava depressivo, foi para debaixo de um zimbro, Deus o socorreu, mandou alimento, mandou água, e ele procurou uma caverna. Uma caverna é um lugar escuro. E Deus desceu ali naquela caverna. Perceba que Deus não perguntou: o que fazes aí? Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? Deus estava ali na caverna. Eu quero te dizer que Deus está aí com você. E hoje, Deus muda essa situação em o nome do Senhor Jesus. Levante-se. Coma, beba, porque a tua caminhada ainda não terminou. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Eu conheço o seu valor, sei tudo o que enfrentou, não importa o que aconteceu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Hoje eu vou te restaurar e o azeite derramar, explicar pra quem não entendeu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Sempre tem alguém que não dá nada por quem foi quebrado pela situação, deixou de lado e é rejeitado. Pensam que pra ele não tem solução. Se está trincado, jogam fora, pois se acostumaram com a perfeição. Desprezam os cacos, jogam fora os pedaços, dizendo que não tem mais jeito não.
que Deus entra em cena só para mostrar que não desiste do projeto, mesmo se quebrar. E como criador da obra, vem pra ensinar que não se joga nada fora. Por isso decidiu agora descer, só pra te falar, tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Eu conheço seu valor, sei tudo que enfrentou, não importa o que aconteceu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Hoje eu vou te restaurar e o azeite derramar, explicar pra quem não entendeu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Eu conheço o seu valor, sei tudo o que enfrentou, não importa o que aconteceu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Hoje eu vou te restaurar e o azeite derramar, explicar pra quem não entendeu. Tá quebrado, mas ainda é meu. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Elias era um homem bem-sucedido, um homem que tinha a sua palavra. Ele alcançou êxito na sua missão contra os profetas de Baal e de Acera. Mas de repente, a má notícia chegou, a ameaça de Jezabel o abalou. E Elias foi tomado pelo medo. E por causa do medo, ele fugiu, ele abandonou, ele desistiu da sua carreira e andou pelo deserto. Embaixo de uma árvore ele desejou a morte, mas o Senhor, por misericórdia, enviou um anjo que tocou e disse a ele: levante-se, coma, você precisa se alimentar, você precisa beber, porque a sua história não termina aqui. Deus não te chamou para parar por aqui. E Elias novamente desfaleceu,
Mas o Senhor não desistiu dele, e novamente o anjo tocou em Elias e disse: coma, beba, não vai parar por aqui. Ei, você que está pensando que vai parar, não vai parar. E Elias caminhou até o deserto de Bérseba, entrou em uma caverna, procurou um lugar escuro, se abrigou, mas Deus entrou na caverna. Meu Deus, tem pessoas trancadas em um quarto, tem pessoas trancadas em si mesmas, não querendo falar com ninguém, desistindo de tudo e da vida. Está em depressão, está em angústia, mas o Senhor agora visita esta pessoa e diz para ela: se levante, saia dessa caverna, saia desse quarto, vá tomar um banho, se alimente, porque não vai parar onde está. A sua história vai continuar em o nome de Jesus. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Vamos confessar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder tremendo de criar coisas. No princípio, quando nada existia, por meio da palavra, o próprio Deus trouxe à existência todas as coisas. Nós precisamos aprender com Deus este exemplo do uso da palavra de Deus. Em Isaías capítulo 55, no verso 11, está escrito: a palavra não volta vazia. Ela cumpre sempre o seu propósito designado. A questão é que muitas vezes nós não colocamos a palavra de Deus em nossa boca. Nós confessamos coisas terrenas, confessamos coisas naturais, humanas, porque ficamos fixados nas circunstâncias, nas dificuldades, e aí liberamos palavras de medo, de fracasso, de desânimo, de desistência, de dúvida, como fez Elias. Elias disse: chega, não quero mais, estou com medo. Queridos, a boca, ela fala o que o coração está cheio. E precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, a Bíblia. Encher o nosso coração com as palavras da profecia. Colocá-la em nossa boca para quando no momento de dificuldade não venhamos nos amaldiçoar. Deus levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, ossos sequíssimos. E o Senhor perguntou: ainda tem jeito? Na verdade, não tinha jeito, humanamente falando. Naturalmente falando, não tinha mais jeito, ossos sequíssimos. Mas o profeta disse a Deus: o Senhor é quem sabe. E Deus disse a ele: profetize. Profetize aos ossos secos.
E o profeta Ezequiel disse: eu fiz o que Deus mandou. E disse: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Aleluia. Eles ouviram a palavra de Deus. E a palavra trouxe vida àquele vale. A palavra de Deus fez um reboliço naquele vale. As coisas que estavam fora do lugar, desarrumadas, voltaram para o seu lugar de origem. Pelo poder da palavra de Deus. Precisamos confessar a palavra do Senhor, declarar pela palavra que a vitória é nossa em o nome do Senhor Jesus. Que não ficaremos prostrados, que essa tristeza não vai nos matar, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Aleluia. Que o justo pode até cair, mas não fica prostrado. Poderoso é o Senhor para o levantar. Jesus disse: não vos deixarei só. São promessas da palavra de Deus. Se encha da palavra. E não esqueçam que ele disse: eis que cedo venho. Guardas o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Pastor Dias! Pastor Dias! Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Gênesis Imports. Atacado e varejo. Camisa a partir de R$ 35,00 a unidade. Shorts moda praia a partir de R$ 45,00 a unidade. Calçado adulto a partir de R$ 100,00 a unidade. Calçados infantis até número 33 a partir de R$ 100,00 a unidade. Sandálias papetes adulto e infantis a partir de R$ 70,00 a unidade. Bolsas a partir de R$ 45,00. Informações: WhatsApp 71985445397. WhatsApp 71985445397. Vem pra Gênesis Importes você também. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abre os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele vai agir, já sou filho. Eliane Fernandes!
Mas nem tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama. Filha, tente entender. Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar, pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, nem se precipite, mas em me esperar, que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Eu vou agir. Porque eu vou agir. Obrigada, meu amigo. Deus abençoe. Que maravilha! Estamos chegando ao final de mais uma programação. Em o nome do Senhor Jesus, levante-se, coma e beba, porque a sua história ainda não terminou. Confie em Deus, já deu tudo certo. Até o próximo programa. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Programa Lírio no Lar, para pessoas da melhor idade. Apresentação, Pastor Dias. Bênção, vovô. Bênção, vovó. Até o próximo programa.